Olá, embaixadoras da riqueza, sejam muito bem-vindas a esse programa Casamento à Luz da Bíblia, onde eu vou te ensinar princípios e valores bíblicos para você aplicar no seu casamento e construir riqueza não só para a sua família, como para a sua descendência, tá? Se você não me conhece, eu sou Germana, fui líder durante 3 anos do ministério chamado Casados para Sempre. Alguns conhecem como MMI, ele é um ministério internacional, presente em quase 100 países. Não tem denominação de igreja, então várias igrejas trazem esse ministério para aplicar na sua igreja, onde a gente trabalha com casais. É um ministério incrível de restaurar casamentos de verdade, tudo à luz da Bíblia, tá? Eu sou casada, é claro, sou casada há quase 17 anos, tenho 3 filhos maravilhosos, vocês vão ver aqui nessa foto como eles são lindos, e não precisa nem falar que eu sou cristã, né? No episódio de hoje, nós vamos descobrir o que a Bíblia fala sobre dinheiro no casamento. Esse assunto que é um tabu, tanto no mundo cristão como no não cristão. Sim, falar sobre dinheiro, sobre finanças, sobre investimento é um tabu na mesa dos brasileiros. Vou falar do meu país, que é onde eu realmente conheço. E aí, como é na sua casa? Antes de eu começar e defender a minha tese bíblica, porque está na Bíblia, eu quero saber o que você acha. O dinheiro é meu? É do meu esposo? Ou é de nós dois? Deixa aqui nos comentários, antes de você conhecer a verdade, porque a verdade está na Bíblia, eu quero saber o que você até então achava, que tem que ser meu, tem que ser dele, a gente divide as contas, a gente divide, você paga luz, eu pago energia e tal, você paga não sei o que das crianças, eu pago isso, ou é tudo junto? Me deixa aqui nos comentários, porque eu quero te conhecer melhor e eu quero saber se eu abrir as suas ideias, se eu abrir o seu conhecimento, se eu conseguir abrir seus olhos, tá? Deixa aqui nos comentários o que é que você acha. E antes de eu te trazer o que está aqui, porque todo o fundamento dessa aula e desse canal vai estar aqui, ó, na Bíblia, que para mim é um manual de vida. Gente, aqui tem tudo. Tudo que nós precisamos saber, seja sobre casamento, seja sobre dinheiro, seja sobre investimento. Vocês sabiam que tem aqui falando o que é que a gente deve fazer? Tem aquilo que a gente, principalmente no mundo cristão, não quer falar, que é sobre o dinheiro. Sim, tem aqui tudo. Tem aqui princípios bíblicos sobre riqueza. Então, tudo no nosso canal vai estar baseado na Bíblia, tá? Não é o que Germana acha, mas é o que eu acredito que está aqui. E antes da gente entrar na passagem que eu vou te mostrar e defender a minha tese bíblica, eu quero trazer para vocês um estudo do Serasa que ele fez com casais, onde demonstrou que 45% dos casais sequer sabem quanto seu parceiro ganha. Gente, sinceramente, isso é o que o Serasa coletou de dados, mas eu confesso para vocês que isso deve ser muito maior. Eu conheço, tá, gente, pessoas próximas, onde isso é verdade, onde a esposa não sabia quanto o marido ganhava, tá? Então, assim, não é uma coisa monstruosa, isso é fato, eu vejo casais assim e, infelizmente, não consigo ver um futuro promissor, tá? E quando eu falo promissor, não só de riqueza, mas de felicidade, de companheirismo, tá? Então, isso é verdade. E eu acredito que esse número é ainda maior, tá? E não só o Serasa, mas outros estudos eu via, inclusive no blog, e eu peço até perdão por não trazer o nome da psicóloga, mas eu vi no blog de uma psicóloga, ou seja, a própria ciência já está falando sobre essa questão financeira nos casais, e lá ela mostrava que falta transparência e
E essa falta de transparência e comunicação sobre o dinheiro acaba afetando não só o bolso desses casais, mas também o casamento. Essa psicóloga, ela trabalha com casais, com famílias, né? E com relacionamentos, e ela viu que sim, é um problema entre os casais, ela afeta a harmonia, a felicidade do casal e a unidade, tá? E não só isso, também de acordo com o IBGE, os problemas financeiros é a segunda causa de separação, de divórcio entre os casais. Então, problema financeiro, a gente precisa falar, a gente sim precisa falar sobre dinheiro, a gente precisa falar sobre finanças, porque a gente casa para sempre, né? Se você é cristã, se você acredita na Bíblia, se você vive à luz da Bíblia, você entende que nós casamos para permanecer casados. Nós não casamos para se der certo. Se não der certo, eu separo. Não, isso é o que o mundo prega. Eu sei que na nossa geração, no mundo de hoje, é isso que o mundo tem pregado. Se não der certo, a gente separa. Mas nós cristãos, e eu vou te dizer que eu sei, tenho 17 anos, como eu falei, que não é fácil. Casar é desafiador, porque são duas pessoas diferentes, com culturas diferentes, com crenças diferentes, com educações diferentes debaixo do mesmo teto. Não é fácil, é desafiador, mas imagina quando a gente ainda por cima divide aquilo que era para unir, né? E aqui eu já estou trazendo inclusive a defesa da minha tese, e eu vou, claro, abrir a minha Bíblia para te mostrar o que tá lá em Gênesis 2:24, tá, gente? Inclusive anota para depois você meditar e pedir a Deus se é isso mesmo que eu vou falar, porque não sou eu que te convenço, é o Espírito Santo, mas eu quero que você medite nessa passagem e entenda o que eu vou falar. Por essa Gênesis 2:24, tá? Por essa razão, deixa o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Vamos lá. Um princípio aqui que eu já vou deixar aqui para o casamento de vocês. O homem deixa pai e mãe e se unirá à sua mulher. Esse é o princípio básico da união. Não existe mais papai, não existe mais mamãe, e isso vai tanto para o homem como para a mulher. Nós temos que cortar o cordão umbilical da nossa, de quem nos criou, porque agora a nossa família passa a ser meu esposo, minha esposa, não sei você que está me ouvindo aqui, né? Se você é mulher ou se você é homem, mas quando casamos, nós cortamos os laços e passamos. Quem é nossa família de verdade é nosso cônjuge. E Germana, e o resto? Confesso a vocês que depois que eu fui líder desse ministério, que eu fui aluna, depois fui co-líder, para depois ser líder, eu entendi, a partir do Ministério Casados para Sempre, que família não é mais meu pai, minha mãe, meu irmão, minhas tias, meus primos. Ali são minha parentela, meus familiares. Minha família é meu esposo, meus filhos, meus netos e a minha descendência. Família, depois que casa, é seu cônjuge e seus filhos e daí para frente. E aí, quando você casa, vencida essa parte de quem é sua família, Germana, por que você trouxe esse assunto? Eu trouxe porque eu, como cuidei de casais, inclusive cuidei de casais relacionados a finanças também, o que é que eu pegava? Eu pegava casais que ainda tinham muita ligação com a mãe, porque queria resolver os problemas da mãe, abarcava lá contas da mãe, vou pagar as contas da mãe, misturava o dinheiro dele com o dinheiro da mãe, e isso estava trazendo problemas para o casamento. Então a gente precisa trazer esse princípio também. Corta, não quer dizer que você vai abandonar seus pais, não, mas você corta a ligação, a prioridade na sua vida, quem é sua família, o seu primeiro ministério é a sua família, então o seu foco tem que estar neles.
dá um suporte à tua mãe, mas não traz, ou teu pai, mas não traz como uma obrigação dentro do seu casamento, tá? Vencido essa parte, a gente vai para a segunda parte do versículo. E os dois e eles se tornarão uma só carne. O que é uma só carne, Germana? Gente, não tem como eu casar e ser eu e ele. Não, agora somos nós. Nós passamos a deixar de ser dois para se tornar um. E um quer dizer em tudo, não é só na cama, não é só na casa, não é só com filhos. Um é em tudo, inclusive no dinheiro. E aí, esse é um grande problema e porque as pessoas não entendem isso, não entendem, acham que eu vou compartilhar minha vida, eu vou compartilhar meu banheiro, eu vou compartilhar minha cama, eu vou ter filhos com essa pessoa, mas eu não vou compartilhar meu dinheiro. Sério? Isso tá certo? Me fala aí, deixa aí nos comentários o que é que você pensa disso. Eu confesso a você que eu acredito e eu vou te provar com histórias reais, que esse versículo, que a Bíblia é perfeita, inclusive nisso, que esse versículo ele é real e ele traz benefícios incríveis à nossa vida quando a gente aplica. Então eu sou defensora sim, que a gente tem que compartilhar, inclusive o dinheiro, tem que ser uma só carne, inclusive com o dinheiro e também com as contas. Eu vou lá na frente, eu vou contar a minha história e vocês vão entender. Vocês vão entender tudo que eu tô falando, porque não é mais o meu dinheiro, o dinheiro do meu esposo, não é mais as minhas contas, as contas do meu esposo, são contas, são nossas contas, são nossas dívidas, por mais que eu não tenha feito. São nossas dívidas, são nossas contas, é nosso dinheiro. Entende, gente? Vocês conseguem me entender? Eu sei que no começo, quando você fica de frente com esse conceito, talvez seja difícil digerir. Mas se você parar para refletir e se você estiver aberta ao novo, você vai ver como faz sentido tudo que eu tô falando. E aí, eu quero saber de vocês o que é o certo à luz da Bíblia, com tudo que eu falei aqui. O que é o certo à luz da Bíblia? Deu para perceber? Coloca aqui nos comentários. É para ser meu, dele, à luz da Bíblia, ou nosso? Você antes, o que é que você achava? Eu quero conhecer, eu quero saber se eu realmente contribuí, quero saber como é que tá a população. O que é que eles achavam, quanto que eu tô impactando na vida. Antes vocês achavam que era para ser separado e a gente divide as contas? A gente divide as obrigações e a responsabilidade? Ou vocês já tinham esse entendimento que tem que ser unidos? Deixa aqui nos comentários que eu quero conhecer melhor o público que eu estou abrangendo, né? Eu quero conhecer melhor você que está aqui me acompanhando nesse canal, tá bom? E já que a gente tá falando que tudo é nosso, né? Todas as coisas são nossas, nossa casa, nossas contas, nossas dívidas, eu vou trazer um outro assunto que também é polêmico no meio cristão, porque afinal de contas eu tô falando aqui para mulheres, para pessoas cristãs. O que é o certo à luz da Bíblia, é claro? Com tudo isso que eu falei até agora, gente, o que é o certo à luz da Bíblia? É a comunhão de bens ou a separação de bens? Qual o regime jurídico certo para nós cristãs à luz da Bíblia? Deixa aqui nos comentários também que eu quero saber o que é que você achava sobre isso. E, inclusive você, se você por acaso for solteira, tá noiva, tá pensando em casar, o que é que você acredita ser o certo? Deixa aqui nos comentários, comunhão de bens ou separação de bens. E eu vou te dizer que eu acredito, tá? Que o fundamento de um casamento que ele já começa com separação de bens, ele não vai bem. O prognóstico dele não é bom. Porque imagina, aquele casal, ele assinou um contrato dizendo que, se a gente separar, é separação total de bens. Qual é o nível de confiança desse casal um com o outro, já que eles já estão começando uma vida a dois com uma separação escrita ali no contrato de casamento?
Qual é a unidade desse casal? Então, assim, eu quero que vocês reflitam. Eu não tô aqui para impor uma verdade, eu tô aqui para trazer reflexão para vocês. Sinceramente, será que o futuro desse casal é promissor? Será se eles casaram com uma visão de que vai durar para sempre? Ou será que eles casaram assim, se não der certo a gente separa? E o princípio da comunhão de bens? Não interessa se é total, se é parcial. Não interessa, gente. É comunhão. Primeiro que tudo, eu vejo assim, se eu me caso e eu coloco lá, independente de quanto eu tenha, se eu sou milionário, se eu não sou, mas se eu coloco que é comunhão de bens, mesmo que seja parcial, é comunhão. Então eu já estou de acordo, eu já estou em concordância, em união com aquela pessoa, com aquele regime, com aquela pessoa, com aquela situação que é o casamento, tá? Segundo, que é uma outra coisa que eu acredito, quando a pessoa coloca que é uma comunhão de bens, ela não tá pensando em separar. Sinceramente, ela não tá pensando em separar. Ela colocou lá, coloca aí qualquer coisa, coloca comunhão parcial de bens, porque a ideia não é separar, é viver. É difícil, é desafiador um casamento? É desafiador um casamento, mas a gente casa para viver, para viver para sempre. E se possível, como eu dizia no meu grupo de casados, que nós possamos viver em nosso lar um pedacinho do céu. E sinceramente, no céu há desunião? No céu há falta de harmonia? No céu há escassez e pobreza? Sinceramente. E por que que a gente não traz o céu para a terra? Por que que a gente não traz o céu para o nosso lar e transforma o nosso lar um pedacinho do céu? Mais uma reflexão que eu quero deixar para vocês. E dito isso, eu quero contar uma história, na verdade duas histórias, dois exemplos da vida real. Eu não criei essas histórias, tá? Que fique claro. Mas para assim dar um exemplo, mostrar para vocês de fato isso que eu acabei de falar, para argumentar, para embasar na vida real o que eu acabei de falar quanto à separação e comunhão de bens. Eu conheço um casal que eles estão casados assim, mais ou menos há uns 11 anos, tá? E eles casaram, é um casal próximo, então eu sei que o casamento deles foi com separação de bens, tá? Separação total de bens. Esse casal, um dos cônjuges era rico, né? Tinha um pai tinha propriedades, enfim, tinha condições, era de fato rico, e o outro cônjuge era pobre. E aí, eles casaram nesse regime de separação, acho que total de bens, enfim, mas é separação de bens. O fato é que após 11 anos, quem vê assim de fora, vê que eles não prosperaram, gente. Infelizmente não prosperaram. E quando eu falo em prosperaram financeiramente. É claro que se a gente tá vivo e se a gente trabalha, a gente vai conquistando ali, nem que seja a passos de tartaruga, alguma coisinha. Mas há 11 anos é tempo suficiente para você estar bem. À medida que você realmente assim, tem unidade no seu casamento, né? Casa de verdade, se une, é para você chegar muito longe com 10, 11 anos de casados, tá? E esse casal não prosperaram financeiramente, visivelmente também não são unidos, sabe? Assim, à medida que os anos vão passando, você tá cada vez mais unido, cada vez mais empenhado no projeto um do outro. Não vejo isso também nesse casamento, onde há desde a base, desde o fundamento, separação de bens. Em contrapartida, existe um outro casal que tem apenas 3 anos, gente, 3 aninhos de casados, recém-casados eu posso dizer, e que também era o mesmo caso. Um dos cônjuges era não só rico, mas milionário, enfim, e a pessoa, o outro cônjuge era pobre. Diante daquela riqueza, daqueles milhões, era pobre. E eles casaram com comunhão de bens, acredito que comunhão parcial de bens. Olha só, um milionário com uma pobre. Um milionário com uma pobre, com comunhão, nem que seja parcial de bens. 3 anos depois, eles já
acredito que multiplicaram assim em 10 vezes o patrimônio deles, dos dois. Não só o marido cresceu, como a esposa cresceu também. O que é que essa história ela me ensina? Gente, me ensina que esse princípio da união, do compartilhamento, desde a base, ele é poderoso. É claro que não é só isso. É claro que não é só o regime jurídico que vai dizer alguma coisa, mas o regime jurídico já diz muita coisa do casal. Muita coisa. Se há confiança, se a pessoa tá desconfiando que o outro só é interesseiro, se há amor de verdade, tá entendendo? Tu imagina você casar, não, bota separação. O que é isso? Tá desconfiando da índole do seu parceiro, da sua parceira? Entende? Entende o quão é profundo um simples regime jurídico de separação ou de comunhão de bens? O quanto tem sutileza ali atrás de sei lá, falta de confiança, talvez a sensação de que não, ninguém sabe se esse casamento vai dar certo. É totalmente diferente de você dizer vai dar certo. Por quê? Porque nós dois vamos fazer dar certo. Então, dentre os dois, se você é casado, reveja o seu regime jurídico e não só isso, como eu falei, tem que haver unidade no compartilhamento do dinheiro, não só das despesas, das contas, das dívidas, de tudo, gente. Unidade, compartilhamento, crescer em conjunto. Esse é o diferencial. Mas é claro, como eu trouxe, eu sei que vai ter vários comentários aqui. Mas se isso acontecer, a gente tá falando à luz da Bíblia. E a Bíblia é para casar e para durar para sempre, até que a morte os separe. Lembra do que tem lá, inclusive lá na Igreja Católica, até que a morte os separe? Isso é verdade, tá? Então, eu trouxe todas essas histórias para vocês para provar a importância desse princípio que está lá em Gênesis 2:24, da uma só carne, tá? Que, como eu falei, não é só com relação ao dinheiro, é com relação a tudo na vida de vocês tem que aplicar o princípio da uma só carne. E vocês podem ter certeza do quão exponencial será o crescimento de vocês em termos de intimidade, de harmonia, de paz, de felicidade. É uma leveza sobrenatural. E sabe como é que eu sei disso? Porque eu vivi na pele. Porque você deve estar aí se perguntando: Germana, é porque você não sabe da minha situação. Aqui em casa eu não trabalho, é só meu esposo. Então já vou logo, querida, quebrar a tua fala e a tua crença. Você trabalha e você trabalha muito. Você não é remunerada pelo seu trabalho. Como eu sei disso? Porque aqui em casa foi dessa forma. Eu sou formada em enfermagem e eu deixei a minha profissão para cuidar da minha casa e dos meus filhos. E eu sei que é isso que as pessoas falam: você não trabalha, vai arrumar um emprego, Você trabalha e você trabalha muito. A diferença é que você não é remunerada por isso. A diferença é que as pessoas não valorizam por você não estar lá fora no mercado de trabalho. Mesmo que você vai ganhar uma miséria, ainda assim eles acham que aquilo ali é um trabalho mais digno do que estar cuidando da tua casa e da tua família. Não, você trabalha sim, amiga, e você trabalha muito, tá? Eu sei porque é isso que aconteceu na minha casa. E sim, eu tive uma grande dificuldade para chegar ao benefício da prosperidade, a chegar a essa unidade que eu tô aqui trazendo para vocês. Lembra que eu falei que eu era do MMI, né, do Casados para Sempre, durante 3 anos? Pois é, eu deixei o ministério. Por quê? Porque existia essa falha no meu casamento. A gente não conseguia se acertar com relação às finanças. Eu queria que meu esposo compartilhasse comigo, eu sabia quanto ele ganhava, eu tinha acesso a um cartão de crédito, mas eu não tinha acesso ao dinheiro. Então eu sempre fui muito consciente com relação a que cartão de crédito não é dinheiro. Então não saía gastando, eu me privava de muitas coisas para que a gente não pudesse chegar a estar devendo absurdamente, tá?
E o que é que aconteceu? Durante 10 anos da minha vida, eu lutei no meu casamento com relação a isso, porque eu queria que eu tivesse acesso, eu queria saber até que ponto poderia gastar, eu queria saber quando poderia fazer uma viagem. Enfim, eu queria de fato participar das finanças, mas havia uma resistência muito grande por parte do meu marido. E nós passamos durante aí quase 10 anos sempre discutindo sobre o que? Finanças. Quase nos separamos por causa de quê? Quase a gente entra na estatística do IBGE. Sim, quase a gente se separa por causa de finanças. Mas ano passado, gente, tem apenas um ano que a gente fez esse alinhamento que eu estou propondo para você aqui. Então não se desespere se até hoje na sua vida isso não acontecia. Porque quando acontecer, vocês vão viver algo sobrenatural. De verdade, sobrenatural. As coisas vão acontecer numa velocidade que vocês não vão entender. De fato não vão entender. E como eu sei disso? Porque eu vivi isso. Então quando foi no carnaval do ano passado, onde tudo veio à tona, descobri inclusive dívidas. E aí foi todo um alinhamento dentro da nossa casa, inclusive com relação a dinheiro, às finanças, à administração e a planos futuros. E depois desse um ano percorrido, a gente já cresceu, gente, de verdade. Em um ano a gente já cresceu o que a gente não cresceu em 10. Em 10. Então, quando eu falo que é 10 vezes mais rápido você ficar rica, é 10 vezes mais rápido você prosperar dentro da sua casa, nos seus planos, é porque eu tenho vivido isso dentro da minha própria casa. Então, depois que a gente se alinhou, a gente conseguiu sair das dívidas, a gente conseguiu criar reserva financeira, a gente conseguiu fazer a viagem dos nossos sonhos. Vou inclusive deixar uma foto aqui para vocês, tá? Esse ano mesmo a gente tava lá na Disney, né, lá em Orlando, levei meus filhos lá, era um sonho que eu tinha levar eles naquela terra e a gente, não eu, né, nós pudemos realizar esse sonho. Então sim, quando vocês alinharem essa pecinha que tá faltando no casamento de vocês, pode ter certeza que as coisas vão acontecer de forma sobrenatural. Inclusive vocês nem vão entender por que aquilo tá acontecendo, como, sabe assim? Como isso aconteceu? Não sei explicar, só sei que aconteceu. E é isso que acontece quando a gente se alinha. Mas eu também sei que aqui nesse público, você que está me ouvindo, talvez seja o contrário. Talvez você, mulher, seja a provedora do seu lar. Talvez você seja a que ganhava mais, porque eu já vi esses casos, tá? Em que a mulher ganhava mais e aí tiveram filhos. E para não deixar os filhos na mão de babás, né? Eu até ouvi uma fala que me impactou muito, sabe? E a fala era assim, a mãe dizia assim, não, a gente decidiu que eu parasse de trabalhar, foi a fala de uma mãe, mas isso me chamou muita atenção, porque a gente não queria que os nossos filhos tivessem os valores e os princípios de uma pessoa estranha, de uma babá. A gente queria que eles tivessem os nossos valores e os nossos princípios. Gente, essas palavras são muito poderosas, muito marcantes. Inclusive, deixo para você, se você ainda não é mãe, se você é mãe, tem filhos pequenos, trabalha fora e vive naquela correria, que tal refletir um pouco sobre, tá? E aí, voltando ao meu outro exemplo, que uma mãe ganhava bem, muito bem, por sinal, o marido não ganhava tão bem assim, eles decidiram em conjunto que ela iria trabalhar fora e ele iria cuidar dos filhos. Por essa justificativa, né? Ele sabia ali o cuidado que tá tendo, o que é que os filhos estavam se alimentando. Então, esse foi o acordo. E aí, de repente, você é essa pessoa em que você trabalha e seu marido é o que cuida, trabalha que eu falo fora, né? É a provedora, e seu marido é o que cuida das crianças, está nesse papel. E aí você não acha justo ter que compartilhar o seu dinheiro que você passou o mês todinho para ganhar. Por que que não é justo? Essa é uma pergunta. Por que que não é justo? Por que que você não confia no seu marido em compartilhar o dinheiro com ele? A administração, a gestão desse dinheiro com ele. Você compartilha seus filhos, você confia em cuidar dos seus filhos, mas você não confia na ajuda dele com relação ao dinheiro. Será
que o seu coração está onde deveria estar? Ou será que o seu coração está no dinheiro? Que aí é onde está o grande problema do dinheiro, que as pessoas, principalmente no nosso meio cristão, falam: o amor ao dinheiro, o amor... De fato, o amor ao dinheiro, ele traz muitos males. E a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa fazer essa reflexão. Será que eu estou amando o dinheiro ao ponto de não compartilhar com meu cônjuge? De não confiar? Eu confio nos meus filhos. Gente, meus filhos são a minha herança, é o meu maior patrimônio. São meus filhos, é a minha herança. A minha herança, e eu vou dizer a vocês, quando eu decidi parar de trabalhar fora para ficar em casa, para mim não foi fácil. Não foi fácil, não estou aqui dizendo que é fácil, que não sei o quê. Gente, é muito difícil, eu sou uma pessoa muito proativa. Eu entrei em depressão, síndrome do pânico, fui fazer tratamento, porque para mim eu estava lá na minha rotina de trabalho, de dinheiro, ter meu dinheirinho ali todos os meses. E lembra que mesmo nessa época a gente não era alinhado financeiramente. E de repente, eu tô em casa cuidando de 3 filhos, um de 2 anos, outro de 3, outro de 10, cuidando de casa, 24 horas ali cuidando de filhos, na cozinha o tempo todo, cozinhando para a família. Não é fácil. Eu sei que não é fácil, eu não tô dizendo aqui que é fácil. Por isso que eu não concordo quando a sociedade diz: você não trabalha. Sim, você trabalha. Se você é pai, se você é mãe e está dentro de casa cuidando da sua família, dos seus filhos, que é o maior patrimônio que nós podemos ter, é a maior herança, o maior legado que nós podemos deixar, é todo o ensinamento bíblico, principalmente, aos nossos filhos. Então você sim trabalha muito. Inclusive eu acho mega digno aquelas pessoas que não importa, por exemplo, hoje eu trabalho sim fora, eu também faço parte da provisão do meu lar, mas eu decidi que o meio seria de uma forma onde eu pudesse dar assistência aos meus filhos. Esse meio que nós estamos aqui, eu trabalho com mentorias atualmente, cuido de pessoas e eu não preciso estar fora de casa, eu posso estar dentro e posso estar cuidando dos meus filhos, observando o que eles estão consumindo, inclusive nas telas. Então sim, é digno se você, não importa se é mãe ou se é pai, está em casa cuidando dos seus filhos e da sua família. Agora, se você abriu mão de tudo isso e se sente inferior e excluído, chegou a hora de ter uma conversa séria com seu parceiro. Uma conversa de dizer: vamos compartilhar juntos e vamos crescer. Porque foi isso que aconteceu na minha vida. Quando a gente teve essa conversa, eu e meu esposo, a gente cresceu infinitamente, a gente se alinhou. E não só isso, gente, os nossos filhos, eles percebem e eles dizem: maninha, tudo mudou. Maninha, como é que a gente era assim, hoje a gente tá assim. E agradece, sabe? Tem coisa melhor do que seus filhos lhe agradecer porque hoje estão vivendo uma outra fase? Tem coisa melhor do que seus filhos lhe agradecer, assim, sabe? Quando assim algo fica e eles sempre agradecem por aquele algo. Como é recompensador você ter essa gratidão dos seus filhos, se você tem filhos, é claro, em eles observarem tamanha diferença do antes do alinhamento para o depois do alinhamento. Então, se você não experimentou ainda essa paz, essa harmonia, essa nova fase no seu casamento, eu te desafio e te convido a experimentar. Alinha os planos, alinha, casa a mente, que inclusive isso é um outro tema de um próximo vídeo aqui no canal. Casa a mente junto com teu esposo, junto com tua esposa, não sei com quem eu tô falando, eu acredito que com vocês, mulheres embaixadoras da riqueza. Então alinha junto com teu esposo, sabe? Procura ter essa conversa e para de individualidade, porque eu sei que traz muitos problemas, muitas dores. Eu particularmente não me sentia amada, não me sentia valorizada,
porque todas as vezes que eu queria algo, ele dizia que não podia, mas no fundo ele não podia porque ele estava devendo e não queria compartilhar comigo. Então imagina, existe uma dor dele também, um peso, porque ele não estava conseguindo gerir as finanças, não queria compartilhar comigo aquilo que estava acontecendo e ao mesmo tempo que ele estava ali fadado, trazendo um peso emocional do fracasso, assim, de não conseguir, sabe, de estar devendo, de estar fazendo. E lembra, um poço puxa outro poço, né? Você vai cavando e vai ficando cada vez mais fundo. Então, à medida que ele tentava resolver, ele cada vez mais ele se enrolava. E isso ia nos distanciando, porque ele estava passando por esse problema. E eu estava achando que o problema era eu, que ele não me amava, que ele não me valorizava, que eu não tinha importância. E quando a gente uniu e eu descobri, né, tudo que precisava fazer e colocamos em prática e nos alinhamos, tanto ele ficou leve, porque ele compartilhou um fardo que ele estava carregando, como eu me senti amada e valorizada, porque, inclusive, confiável. Por quê? Porque agora ele me confiou em mim, tá? Agora tá aqui, Germana, aqui é o dinheiro, aqui é a conta do banco, aqui você faz o que você quiser, entende? Que na verdade não é o que você quiser, é o que a gente quiser. Mas eu me senti pertencente, talvez essa seja a palavra. E às vezes você tá aí brigando com seu marido, com seu cônjuge, você não sabe por quê, talvez passe milhões de coisas na sua cabeça, existe outra pessoa, não me ama mais, o que é que tá acontecendo, eu tô velha, eu tô feia, eu tô gorda, e às vezes nem é isso, às vezes é um problema financeiro que tá ali corroendo o seu marido por dentro, ou até quem sabe sua esposa por dentro, e ela não quer compartilhar porque tem medo de compartilhar, tem medo de uma briga, tem medo do que é que pode acontecer. Então, gente, tratar sobre dinheiro no casamento e as consequências da falta dessa comunicação são devastadoras. Por isso que eu queria trazer esse princípio para vocês. Por quê? Porque eu acredito sim que a verdade ela liberta. Eu acredito sim que aquela passagem que está na Bíblia que diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. É verdade, de fato o povo perece por falta de conhecimento e é esse conhecimento que eu quis compartilhar com vocês hoje. Um princípio importantíssimo no seu casamento chamado uma só carne. Uma só carne, com dinheiro também, o dinheiro é dos dois. Ah, Germana, descobri que está endividado, é dos dois. Por mais que eu particularmente não tenha feito ativamente aquela dívida, nós casamos, é nossa, vamos administrar juntos, vamos sair dela juntos, vamos construir nossa vida juntos, nossos sonhos, nossas realizações, os sonhos dos nossos filhos, se você tem filhos. Entende a diferença? Então aplica esse princípio. E nesse momento eu quero saber de vocês, o quanto que essa aula ela foi valiosa. O quanto que essa aula ela foi sabe, aquela chave virada? Nossa, Germana, eu nunca vi por esse lado, eu nunca analisei casamentos, eu nunca percebi que isso pudesse realmente ter um valor tão significativo na nossa vida. Eu nunca fiz isso, eu nunca pensei dessa forma. Eu nunca me vi como uma pessoa que, por mais que hoje eu trabalhe em casa, porque eu abri mão, eu pudesse ter direito a participar das finanças da casa. Eu quero ouvir você, deixa aqui nos comentários. Se eu fui claro o suficiente, sabe? Quem sabe, às vezes, assim, eu acho que meu raciocínio foi claro em te não convencer, porque quem convence é o Espírito Santo, mas em abrir os seus olhos para esse assunto, que as pessoas não querem falar. Inclusive, eu já vi pessoas cristãs que defendem o contrário do que eu tô falando, que não, que a mulher tem que trabalhar, porque se o marido deixar, a mulher não sei o quê. Gente, não tem se o marido deixar, se a gente se separar, a vida ideal e a vida cristã é casados para sempre. Então eu vou defender essa tecla. E Germano, mas eu tô passando por isso.
Eu sei, nós passamos, enquanto casados, desafios. Como eu falei lá no começo, são duas pessoas diferentes, culturas diferentes, crenças diferentes, educação diferente. Às vezes até poder aquisitivo diferente. Mas a gente decide permanecer casado e faz por onde todo dia colocar um tijolinho para que nós possamos crescer juntos, construir, ver nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, se assim for da vontade do Senhor, né? Então aqui eu vou defender sim que o dinheiro ele é compartilhado entre os dois e não interessa se você trabalha apenas em casa ou se você também é provedora, tá? O dinheiro é para ser dos dois. E, Germano, o que é que a gente vai fazer? Como a gente vai administrar isso? A gente está endividado? A gente não está endividado? Como é que a gente planeja o futuro juntos? Isso também vai ser tema lá na frente de mais vídeos com conhecimento, porque essa é a minha meta aqui, é trazer conhecimento para vocês enquanto casal, para vocês mulheres que possam ser embaixadoras na casa de vocês, no lar de vocês e na descendência de vocês de riqueza e não de escassez, tá? Aquilo que eu falei, nós trazemos o céu para a terra. Nossa casa deve ser um pedacinho do céu. E no céu não há divisão e não há escassez. E é esse o meu desafio aqui. Eu quero para a sua casa, assim como para a minha casa, união e riqueza. Unidade e riqueza e prosperidade, tá? Então é isso. Eu espero que eu tenha contribuído na sua vida com o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa seu like, compartilha com alguma amiga que precisa ter esse conhecimento, que você lembrou dela. Nossa, eu acho que fulana deve estar passando por isso, porque a gente acaba sempre conhecendo alguém que passa por essas situações que eu descrevi aqui para vocês, tá? Me segue nas redes sociais, meu Instagram é Germana Richela, na página Casadas e Ricas, tá? Você tanto pode me achar como Germana Richela, como Casadas e Ricas. E se inscreve nesse canal, ativa as notificações se você quer conhecer mais e crescer mais no seu casamento à luz da Bíblia. Sempre nós vamos trazer princípios bíblicos, porque aqui tem tudo. A gente trouxe dados do IBGE, a gente trouxe dados, falei para vocês da psicologia de casos, até que a ciência fala da felicidade que traz quando os casais compartilham junto as finanças. Então, isso é só o que é o reflexo do que já está escrito há mais de 2000 anos. Então, aqui nesse canal vocês vão ter fundamentos bíblicos para aplicar na sua vida e no seu casamento, tá bom? Então, Deus abençoe sua vida e te espero no próximo vídeo.